Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal NeoPythonic. O meu nome é Thiago Benevides e na aula de hoje nós vamos falar de dicionários. Então, recapitulando, na aula passada nós falamos de listas. Nós vimos alguns métodos para se utilizar nas listas, fizemos alguns exemplos e nessa aula vamos dar continuidade falando de dicionários. Então, antes de nós irmos para o VS Code, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino de notificação para receber as próximas aulas e compartilha com mais alguém que queira aprender Python, tudo bem? Agora sim, vamos para o VS Code. Então, nós estamos aqui no VS Code, eu já estou com a aula de hoje, com o arquivo da aula de hoje pronto, com a máquina com o ambiente virtual ativada, e vamos começar. Dicionários diferentes de listas e tuplas, eles não são orientados por posição, eles são orientados pela sua chave, pelo que nós chamamos de chave. Um dicionário é uma coleção em Python caracterizada por chave e valor, onde cada chave vai ter um valor. Vai ficar mais fácil quando eu exibir isso para vocês, ok? Então, o que significa também ela não ser orientada à posição, como listas e tuplas? Significa que eu não tenho como acessar esses valores pela posição, mesmo porque, como nós veremos, ele é aleatório, essas posições, tudo bem? Ela exibe não na mesma ordem que eu inseri os elementos, porque ela tem uma chave e valor, então eu não vou buscar pela posição, eu vou vou acessar esse item pela chave. E nós fazemos para declarar um dicionário, a sintaxe é da seguinte forma: eu vou abrir e fechar as chaves. E dentro de cada chave eu vou colocar uma chave, dois pontos, e o valor. Então eu vou ter uma chave associada a um valor, correto? Então, por exemplo, chave 2, valor 2. Vale lembrar também que as chaves elas são únicas. Isso significa que se eu repetir a minha chave, por exemplo, colocar chave 1 e chave 1, eu vou receber um erro. Então vamos declarar esse dicionário para você ver. Então eu vou declarar dicionário 1 vai receber chave 1, valor 1. Chave 2, valor 2. Eu só vou copiar esses dois aqui para mudar o chave 3, valor 3, chave 4, valor 4. Nós também podemos fazer o seguinte: posso fazer dessa forma para ficar mais simples da visualização, tudo bem? E agora eu vou imprimir. Print dicionário 1. Então, se eu fizer Python neo11.py, perceba que ele imprimiu aqui, ok? A minha chave e o meu valor. Agora vamos colocar duas vezes a chave 1 para ver o que vai acontecer. Perceba que ele sobreescreveu a minha chave, ok? Em algumas outras linguagens nós recebemos algum warning, algum erro, mas em Python
não acontece. Então, se eu fizer isso daqui, perceba que eu fiquei com chave 1, valor 4, porque ele sobrescreveu 3 vezes, certo? Ele escreveu no valor 1, daí sobrescreveu mais 3 vezes. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Chave 2, chave 3, chave 4. Dessa forma. E dicionários, eles também, eles conseguem aceitar qualquer valor. Então, por exemplo, digamos que eu tenha o dicionário, eu vou ter pessoa, certo? Então, eu posso ter uma pessoa, vai ter nome, eu vou colocar Alan, sim, por qualquer motivo, tudo bem? Uma pessoa tem uma idade, eu vou colocar 29. Uma pessoa tem um CEP, eu vou colocar Paraná. E o que mais uma pessoa tem? Uma pessoa tem uma rua, por exemplo. Avenida. Dessa forma. Como vocês podem ver, eu não sou muito bom em dar nomes. E tem um número. Certo? Então, esses aqui são alguns dados de uma pessoa. Então, agora, imprimindo. Perceba que agora eu tenho aqui, tenho nome, idade, CEP, rua e número. Então, eu consigo guardar números e strings em cada chave e valor. Além disso, por exemplo, eu posso ter outras coleções dentro do meu dicionário. Eu posso ter, por exemplo, aqui vamos voltar para chave 1, e na chave 1 eu vou ter uma lista. Na minha chave 2, eu vou ter uma tupla. E na minha chave 3, eu vou ter um dicionário. E veja que aqui eu estou colocando como chave valor números, certo? Então, se eu imprimir, perceba que eu não tive erro e apareceu ainda. Eu tenho chave 1 com lista, eu tenho a chave 2 com tupla, e eu tenho a chave 3 do meu dicionário com um dicionário, onde a chave aqui é um valor, e o valor é um número inteiro, a chave, e o valor é outro número inteiro. Isso também é possível, ok? Agora vamos aos métodos que podem ser utilizados nas minhas chaves. O primeiro é o método clear. O método clear, ele vai limpar todo o dicionário. Então, se eu fizer dicionário 2.clear, print dicionário 2, eu vou fazer um print aqui para separar. Então perceba que o meu dicionário 2 ele foi completamente apagado, tudo bem?
O próximo método que nós vamos ver é o copy. O copy ele vai fazer uma cópia superficial do meu dicionário. Eu vou até apagar esse clear aqui para nós conseguirmos utilizar o copy. E eu vou tratar desse assunto de limpeza, de cópia superficial e cópia profunda melhor com vocês quando na próxima semana, onde nós vamos trabalhar com classes, nós vamos começar a trabalhar com classes, com programação orientada a objeto, tudo bem? Então, por exemplo, dicionário 2, dicionário 3 no caso, vai receber dicionário 2.copy. Dessa forma, então se eu fizer um print dicionário 3, eu tenho uma cópia superficial que ela não copiou, copiou só superficialmente os meus valores e minha chave e meu valor. Quer ver só? Se eu fizer dicionário 2 igual a dicionário 3, eu tive um true, é uma cópia do meu dicionário, ok? Todos os valores que tem no meu dicionário 2 tem no dicionário 3, ok? Fiz uma cópia, então, do meu dicionário. Próximo método é o get keys, que ele vai pegar uma chave do meu dicionário. Então, se eu fizer dicionário 3.get, que é passando chave 1, eu não pedi para imprimir, então vamos imprimir aqui. Ele pegou o primeiro valor da minha chave 1, ele pegou pela minha chave, pegou os valores, que é essa lista 1, 2, 3. Além disso, eu posso fazer o seguinte, dicionário 3.get, e aqui eu vou colocar chave 5, o valor não existe. Então, perceba que eu não tenho chave 5 no meu dicionário 3, eu tenho só chave 1, chave 2, chave 3. E esse daqui é um valor que nós chamamos de default ou padrão, que é para retornar sempre que ele não encontrar a chave que nós estamos pedindo. Então, busca para mim os valores da chave 5. Caso não exista, devolva o valor não existe. E foi isso que ele fez aqui embaixo. Ok? O próximo que nós vamos ver é o itens, que vai me retornar uma tupla, né? Nós vimos tupla já. As chaves e valores em um par de tupla. Só faltou chamar a função aqui. Então perceba que ele devolve o dicionário de itens, certo? E aqui dentro uma lista de tuplas. Aqui tem a lista e aqui tem a primeira tupla, por exemplo, mostrando a chave e o valor. Primeiro valor da minha tupla é chave, o segundo é o valor. Na segunda a mesma coisa, eu vou ter a chave, o valor. Na minha terceira eu vou ter a chave e o valor também. Se eu fizer, por exemplo,
do 2 que tem mais nexo, digamos assim, perceba que eu vou... pessoa, desculpem, se eu fizer da pessoa aqui, assim, perceba que eu tenho o nome, que é a minha chave, e o valor, que é o nome da pessoa, Alan. Eu tenho a idade e a idade dela, 29, o CEP, a rua e o número, ok? Eu também vou ter o values, que vai me devolver os valores, ok? Pessoa.values, dessa forma. Então perceba que se aqui ele devolvia uma tupla com chave e valor, uma lista de tuplas contendo chave e valor, ou seja, os meus itens, aqui ele vai devolver uma lista somente com os valores, sem as chaves, ou seja, eu vou ter Alan, 29, Paraná, Avenida, Avenida e 1, 2, 3, ok? O próximo item que nós vamos ver é o POP. O POP ele vai apagar um valor do meu dicionário dado a sua chave, certo? Então se eu fizer print dicionário 2.pop e aqui dentro passar chave 1, ele apagou a chave 1 no meu dicionário e retornou essa chave para mim. Então ele vai fazer isso, ele vai extrair essa chave e vai devolver para você ela. E da mesma forma eu posso fazer print dicionário 2. Eu vou deixar assim, ponto pop, e vou colocar aqui, por exemplo, chave 5. Então vou colocar valor não existe, dessa forma. Então perceba que pelo fato de não existir o valor associado à chave 5, ele vai me retornar o valor não existe, ok? Agora sim nós vamos ver outro que é o pop item, que esse sim vai excluir um valor, vai remover um valor arbitrário no seu par chave valor. Então se eu fizer print dicionário 3 ponto pop item, perceba que ele apagou a chave 3 e retornou para mim. Eu não pedi explicitamente para ele fazer isso, certo? Mas ele apagou a chave 3, ok? Que ele faz isso de forma aleatória. O próximo que nós vamos ver é o set default, que ele retorna o valor dado à chave. Então, por exemplo, eu vou escrever mais um dicionário para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Eu vou ter A1, B2, dessa forma. Então, se eu fizer valor recebe dicionário ponto set default passando B e 3, perceba que o valor do meu B é 2, correto? Então eu vou imprimir o valor e ele imprime o valor 2. Ele vai imprimir o valor que é de default do meu
no meu dicionário. Agora, se o valor não existir, por exemplo, valor 2 igual dicionário ponto set default C5, eu vou imprimir o dicionário logo em seguida, certo? Perceba que ele não encontrou esse valor, certo? Não tem o valor aqui que eu esqueci de imprimir. Ele retornou 5, certo? Com esse valor que eu pedi. Porém, o que ele fez? Ele, como não tem essa chave, o valor C, ele mostra que não tem esse valor associado, imprime esse valor e logo em seguida ele inclui esse valor no meu dicionário. Então, caso a chave que você solicitou não exista, ele vai incluir essa chave e esse valor no seu dicionário. Tudo bem? E por fim não, faltam mais dois métodos. Vamos ver o update, que ele vai atualizar o dicionário. Então, se eu fizer dic1, por exemplo, A1, B2, daí dice de dicionário C3, D4. Aqui faltou aqui, certo? Então, se eu fizer dice sim, dice 3, fazendo dice1.update dice2 e agora print dice1, perceba que ele atualizou o meu dicionário. Eu fiz o update desse dicionário e guardei no dicionário 3, no dice 3. Então, eu tenho, digamos assim, a união desses dois dicionários. Mas não é só isso, eu posso fazer também usando um iterável, da seguinte forma. Iterável. E aqui eu vou ter uma lista de tuplas da seguinte forma: D vai ser E5 e F6. Agora, se eu fizer dice 4, dice 3 ponto update iterável, o erro tá que ele não vai copiar e colocar em outro, ele só vai atualizar o meu dicionário, tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu imprimi o dice 1, certo? Agora, se eu fizer, por exemplo, tanto é que eu atualizei ele aqui, teoricamente salvei numa variável, certo? Só que eu não imprimi o dice 3 aqui, que senão ia dar none também. Quer ver? Ele deu none, porque ele não salva numa variável, tanto é que eu poderia deixar somente assim, ok? Ele agora não foi definido, por isso que deu erro. Ele só
atualiza, certo? Então, se eu fizer, por exemplo, agora disse um ponto update e passar o iterável e agora fazer print disse um, perceba que ele também vai atualizar o meu iterável, tudo bem? Então, nessa aula, nós vamos ficar por aqui. Eu ia passar um exemplo sobre por que nós podemos, uma das vantagens, uma das técnicas que nós utilizamos dicionário para uma área de inteligência artificial chamada de processamento de linguagem natural, mas eu vou passar na aula que vem porque esse exemplo, essa aula já está muito longa, ok? Então, novamente, muito obrigado por terem assistido essa aula até aqui. Lembrando a todos que se vocês ainda não deixaram o seu like, por favor deixar, ok? Isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal, ative o sino para receber a aula de amanhã, onde eu passarei um exemplo de onde se utilizar dicionários, tudo bem? Que é dentro da área de processamento de linguagem natural. E caso você não tenha assistido às aulas anteriores de Python, eu vou deixar o link aqui para vocês, ok? Então, novamente, muito obrigado e até a aula que vem.